Legendas. Você tem certeza de que o universo realmente existe? Sério? Porque, de acordo com todas as leis da física, provavelmente ele nem deveria existir. E, no entanto, aqui estamos nós. Assistimos a vários vídeos, inspiramos, expiramos, existimos. Por quê? Esse é um dos mistérios mais estranhos da ciência. E quando você descobrir a possível resposta, vai ter ainda mais perguntas. Todo mundo sabe que a velocidade da luz no vácuo é a velocidade máxima de qualquer movimento no universo. Essa velocidade é de quase 300 mil quilômetros por segundo, e é exatamente com essa velocidade que as partículas de luz, os fótons, se movem. Nada pode se mover mais rápido que a luz em nosso universo, porque isso contrariaria não só a teoria da relatividade, mas também as próprias leis do tempo. Para um objeto que atingisse uma velocidade superior à da luz, o tempo literalmente começaria a andar para trás. Mas, e se eu dissesse a você que existem partículas hipotéticas cuja velocidade não só ultrapassa a velocidade da luz, mas para as quais o tempo literalmente flui ao contrário? Além disso, a existência delas se encaixa perfeitamente na teoria especial da relatividade e não a contradiz. Como isso é possível? Vamos descobrir hoje. Hubble, continuação. Então vamos falar sobre taquiões, partículas hipotéticas que têm a capacidade de atingir velocidades superiores à da luz. A própria possibilidade da existência dessas partículas foi proposta pela primeira vez por Robert Ehrlich e Arnold Sommerfeld, independentemente um do outro. O próprio termo taquião vem do grego, onde tachy significa rápido, e foi proposto por Gerald Feinberg em 1967. A teoria dos taquiões possui sua própria terminologia. Por exemplo, as partículas que se movem a velocidades inferiores à da luz, ou seja, todas as partículas do nosso universo, exceto os fótons, são chamadas de tardions. Já os fótons nessa teoria receberam o nome de luxons. De onde surgiu a própria hipótese sobre a possibilidade da existência dos táquions? A questão é que, nas ciências naturais, muitas vezes se pensa pelo contrário. É possível provar que os táquions não existem? Não. Mas como eles podem existir se isso contradiz a teoria da relatividade e até mesmo o bom senso? Como sabemos, objetos que possuem massa não podem se mover à velocidade da luz. Por que isso acontece? Lembra da famosa fórmula? E é igual a m multiplicado por c ao quadrado. Essa fórmula da teoria da relatividade relaciona a energia necessária para o movimento com a massa e a velocidade do objeto. Assim, para que algo com massa atinja a velocidade da luz, a energia necessária teria que ser infinita, o que criaria uma série de paradoxos. As únicas partículas no universo que podem se mover na velocidade da luz são, é claro, a própria luz, cujos fótons não têm massa. Mas como os taquiões, mesmo que hipoteticamente, poderiam exceder a velocidade da luz? A velocidade da luz, sendo o limite máximo de velocidade no universo, só é alcançada por partículas que não têm massa. Se a massa dos fótons é igual a zero, então, isso significa que os taquiões têm massa negativa? Parece incrível, mas é justamente isso que os cientistas estão considerando. Eles sugeriram que os taquiões podem possuir a chamada massa imaginária. O que isso significa? No sentido literal, massa imaginária é a força, o grau ou a medida da lentidão da matéria, e não da aceleração, como estamos acostumados. Para voar mais rápido que a velocidade da luz, é preciso introduzir o conceito de medida negativa de inércia. É aí que entra o taquião com sua massa imaginária. Essa massa não desacelera a partícula, mas sim a acelera. Por isso, a velocidade superluminal do taquião pode ser parcialmente explicada pela massa imaginária. As estranhezas dos taquiões não param por aí. Se partículas normais aceleram ao receber energia e desaceleram ao perdê-la, com os taquiões é exatamente o contrário. Eles devem desacelerar ao receber energia e acelerar ao perdê-la. Isso leva ao problema dos taquiões carregados, pois partículas carregadas que se movem em velocidades superiores à da luz
liberam energia na forma de radiação de Cherenkov. Também é chamada de radiação de Vavilov-Cherenkov. Taquiões carregados perderiam energia até mesmo no vácuo e continuariam a se mover cada vez mais rápido, atingindo velocidades impossíveis de serem analisadas e muito menos percebidas opticamente. Falando de forma mais simples, quando um taquião atravessa uma substância, ele perde energia porque colide com os átomos. Mas ao perder energia, ele acelera, o que faz com que as colisões fiquem ainda mais intensas e ocorram com mais frequência. Em teoria, essas colisões deveriam causar uma perda adicional de energia e, consequentemente, um aumento ainda maior na aceleração. Cria-se um círculo vicioso e o táquion, por si só, naturalmente atinge uma velocidade infinita. É praticamente um motor perpétuo dentro da própria partícula. Podemos encerrar a lista de coisas inacreditáveis sobre os táquions agora? Nada disso. Em 1970, o astrofísico Gregory Benford e seus colegas chamaram a atenção para o fato de que a existência dos táquions é um caminho direto para reconhecer a existência do paradoxo temporal. Isso envolve a chance dessas partículas transmitirem informações ao passado. A própria ideia de enviar mensagens para trás no tempo surgiu na física ainda em 1907, quando Albert Einstein apresentou a teoria de que, se fosse possível superar a velocidade da luz, seria possível enviar uma mensagem para o passado. Mas Benford desenvolveu essa teoria com a ajuda dos taquiões e a apresentou ao público na forma de uma história divertida sobre Alice e Bob. Vamos supor que Alice e Bob fizeram um acordo. Alice enviará uma mensagem para Bob às 3 horas caso ela não receba uma mensagem dele a 1 hora. Depois de receber a mensagem de Alice às 2 horas, Bob imediatamente envia uma mensagem para Alice no passado, para que ela a receba a 1 hora. Mas a segunda troca de mensagens só acontecerá se a primeira não acontecer. O dispositivo hipotético de comunicação entre Alice e Bob foi chamado de antitelefone taquiônico por Gregory Benford. Se a existência dos taquions for comprovada, você consegue imaginar as possibilidades incríveis que isso abriria para a humanidade? O taquião é um visitante frequente na ficção científica. No imortal romance de ficção científica de Frank Herbert, Duna, existe uma rede taquiônica que permite a comunicação instantânea e até mesmo o controle de partículas no universo. Os taquiões desempenham um grande papel na trama da epopeia televisiva Jornada nas Estrelas, Star Trek. Se deixarmos a ficção de lado, atualmente alguns físicos acreditam que os taquiões possivelmente existiram no momento do Big Bang, violando a causalidade, mas agora eles não existem mais. Além disso, os taquiões podem estar diretamente ligados ao próprio Big Bang e à própria possibilidade de ele ter ocorrido. Mas como? Existe uma teoria de que o universo, antes do Big Bang, existia em um estado de falso vácuo onde havia taquiões. Mas a presença deles significava que esse não era o estado de energia mais baixo do sistema, e por isso o sistema era instável. Em algum momento surgiu uma pequena fenda no tecido do espaço-tempo, representando o verdadeiro vácuo. A fenda começou a aumentar, formando uma bolha. Fora da bolha, os taquiões ainda existiam, mas dentro dela eles não estavam presentes. Com o crescimento da bolha, surgiu aquele universo que conhecemos, um universo sem taquiões. Foi isso que foi o Big Bang. Então, os táquions podem existir, mas em algum lugar fora do nosso universo? Quem sabe? A busca por essas partículas misteriosas não para nem por um instante, mas até agora não trouxe resultados positivos. Em 2011, quando cientistas do CERN realizaram um experimento chamado Ópera, relacionado ao estudo das oscilações de neutrinos, parecia que a solução estava muito próxima. Durante o experimento aconteceu algo inacreditável. Os cientistas afirmaram que haviam detectado partículas que atingiam velocidades superiores à da luz. Logo ficou claro que as partículas misteriosas não eram taquiões, mas resultado de imprecisões e erros no sistema de medição. E ошибок в системе синхронизации. Então, será que existe na natureza a mais misteriosa das partículas? Será que conseguiremos obter uma resposta para essa pergunta em breve? Tudo é possível. A ciência está avançando a passos largos.
E muito do que era apenas hipotético e parecia ficção científica, com o tempo foi comprovado e se tornou um fato incontestável. Uma coisa pode ser dita com certeza: a possibilidade de descobrir táquions e, mais importante ainda, encontrar uma maneira de interagir com essas partículas é o caminho para aquele futuro que, por enquanto, só podemos observar nas páginas dos romances de ficção científica. Se você olhar atentamente para a escuridão profunda do céu noturno, em uma noite de tempo bom, é possível ver a olho nu uma enorme quantidade de estrelas brilhando através da névoa cósmica. Há centenas de milhares ou até milhões de anos-luz entre nós, e a luz de algumas galáxias ainda não chegou à Terra. Mesmo assim, a humanidade acredita firmemente que em algum lugar lá na escuridão, certamente existem seres inteligentes. Quem são eles? Semideuses ou seres menos inteligentes que uma formiga? O paradoxo de Fermi não se cansa de afirmar, surpreso, a ausência de vestígios visíveis da atividade de alienígenas, estejam eles em qualquer estágio de desenvolvimento. Mas, sinceramente, não precisamos de nenhuma teoria. Nós mesmos vemos que o espaço ao nosso redor está absolutamente vazio. E isso é preocupante. Por outro lado, existe a equação de Drake, uma fórmula especialmente desenvolvida para determinar o número de civilizações extraterrestres em nossa galáxia. Se acreditarmos nela, podemos concluir que a vida inteligente é um fenômeno bastante comum no universo. A equação leva em conta muitos fatores, em particular, a distância de um planeta em relação à sua estrela-mãe, a probabilidade de a vida unicelular evoluir para a vida inteligente, assim como o tipo de estrela em torno da qual orbitam os corpos celestes potencialmente habitados. Nesse sentido, surge outra questão igualmente importante. Como será a vida extraterrestre se é que ela realmente existe? Não é segredo que o ser humano tende a medir tudo por si mesmo. Por isso, nossas teorias são marcadamente antropocêntricas. Se isso é ruim ou aceitável, o tempo dirá. Mas se tomarmos como base para a busca por inteligência extraterrestre o vetor de desenvolvimento da civilização humana como um todo, acabamos chegando à escala de Kardashev. Esse famoso físico soviético propôs classificar a sociedade de acordo com o nível de seu avanço tecnológico. Segundo essa classificação, ainda não atingimos o nível de civilização de primeiro estágio. Ou seja, a sociedade humana que percorreu um caminho complexo desde domesticar o dom de Prometeu e manipular ferramentas rudimentares até lançar o trem a vácuo, Hyperloop e tentar colonizar o planeta vermelho, ainda não conseguiu dominar a energia nem da sua própria estrela, nem sequer do seu próprio planeta. Mas deixando de lado a retórica e falando objetivamente, como, na opinião dos cientistas, com base na classificação aceita de Kardashev, poderiam ser as civilizações altamente desenvolvidas capazes de entrar em contato com os humanos? Por exemplo, Enrico Fermi sugeriu que os possíveis vizinhos podem ser tão diferentes de nós quanto uma comunidade de formigas é distante da sociedade humana. Você vai entender o que ele quis dizer. Então, diante de nós está uma civilização de nível 0. Somos nós. De acordo com os cálculos de Carl Sagan, percorremos cerca de 2/3 do caminho em direção ao nível 1, mas ainda não alcançamos o objetivo desejado. Isso indica que, para que a humanidade passe para um nível mais avançado, é necessário aprender a utilizar plenamente o potencial energético do próprio planeta. Por enquanto, consumimos apenas 17 centésimos, ou 0,17 do possível. Segundo as previsões mais otimistas, só chegaremos a 100 não antes de 1000 anos. Se uma civilização vizinha estiver, por exemplo, no mesmo estágio que nós, não é de se surpreender que seus sinais sejam inacessíveis para os receptores terrestres. Vamos avançar para a civilização do primeiro tipo, que aproveitou a energia do próprio planeta em seu benefício. Mas é difícil parar o progresso técnico e a evolução. Por isso, seres que vivem nesse ritmo serão obrigados a conquistar os corpos celestes ao redor. Então, estamos pulando etapas agora tentando colonizar Marte, mas essa não é a questão. Pelo menos, nos romances de ficção científica, a civilização do primeiro tipo é um deus absoluto. Isso significa que nossos vizinhos na galáxia seriam capazes de controlar totalmente seu planeta, influenciar o clima,
impedir tsunamis e terremotos, evitar erupções vulcânicas, ou seja, serem donos completos do seu próprio corpo celeste. Como nem mesmo isso está ao nosso alcance, é assustador imaginar o que aconteceria se a Terra fosse visitada por alienígenas que atingiram o segundo nível de civilização. Eles não levariam a humanidade a sério, nos tratando como uma colmeia de abelhas ou enxame de mosquitos. Consequentemente, para eles, a extinção da população humana não valeria absolutamente nada. Quem são então as criaturas de uma civilização de segundo nível? No nosso entendimento, podemos chamá-los de deuses. Além disso, a maioria das religiões mundiais, após um contato desse tipo, provavelmente mudaria completamente seus cânones e prioridades. Atualmente, Deus é um conceito efêmero, aceito pela fé, mas o que acontecerá quando os seres onipotentes literalmente descerem dos céus até nós? Como isso afetará a consciência da maioria dos representantes da raça humana? Mas nos distraímos novamente. Uma civilização do tipo 2, de acordo com a escala de Kardashev, utiliza ativamente a energia da estrela-mãe. Para isso, é necessária uma estrutura chamada esfera ou enxame de Dyson. Uma construção colossal como essa é descrita no romance de Niven Lar, Mundo Anel. Neste estágio, não podemos sonhar com uma construção dessas, pois levaria séculos para ser erguida. Além disso, seria necessário literalmente desmontar alguns planetas do sistema solar em pedaços minúsculos. Para isso, a humanidade não tem conhecimento, nem tecnologia, nem tempo. Já os habitantes de uma civilização do tipo 2 são capazes não só de construir uma mega estrutura que capta até mesmo os menores impulsos energéticos de sua estrela, mas também de povoar completamente essa superestrutura. Representantes de uma civilização que possui um nível ainda inalcançável para nós se sentirão verdadeiros donos de um sistema planetário. Usando asteroides para suas próprias necessidades, corrigindo suas órbitas, mudando sem pudor as trajetórias dos cometas errantes e controlando a rotação dos corpos celestes vizinhos, em geral ocupando-se diariamente com tarefas rotineiras. Esperamos que não seja necessário explicar que uma civilização de terceiro nível é algo além da nossa compreensão, pois seres todo-poderosos que a criaram são capazes de dominar a energia de uma galáxia inteira. Eles possuem um sistema avançado de extração, armazenamento e uso dos recursos energéticos de qualquer galáxia do universo. Os habitantes desse conglomerado titânico podem fundir estrelas, misturar sistemas planetários, aproveitar a energia de explosões de supernovas e até mesmo criar novos astros por conta própria. Enormes planetas e seus satélites rochosos, nas mãos dos habitantes dessa civilização mencionada, se transformam em simples blocos de construção usados para necessidades cotidianas. É como um Minecraft no modo máximo. Bioma espacial. Qual conclusão vem automaticamente à mente? Apesar da aparente insignificância dos nossos avanços tecnológicos, os astrônomos terrestres devem registrar em seus telescópios vestígios da atividade das civilizações mencionadas. Por exemplo, destroços de estruturas titânicas ou uma luminosidade constantemente variável em locais específicos. Diga-me, por favor, porque nunca observamos nada parecido. Será que os terráqueos realmente estão sozinhos no universo? Mas vamos continuar, pois isso também não é o limite. Ainda temos mais 3 tipos de civilizações à nossa frente, que certamente nem perceberiam a presença da raça humana. Afinal, você também não presta atenção em uma joaninha rastejando. Os mundos anteriores pareciam irreais para nós, e os seres que viviam neles, deuses. Agora, atenção para o palco da 4ª civilização. Aqui tudo é possível. Em primeiro lugar, o uso da energia do universo. Os horizontes que se abrem como resultado desafiam a imaginação. Seres superiores são capazes de projetar estruturas de escalas inimagináveis, alterar as leis do macrocosmo e manipular o contínuo espaço-tempo. Na essência, eles poderiam se tornar imortais, mas na verdade isso soa estranhamente como uma distopia. Está esperando uma descrição das civilizações do 5º e 6º tipos? Resumindo, é algo inimaginável, extremamente difícil para a percepção humana. Ambos os mundos mencionados, como crianças que cresceram além de suas próprias roupas. Civilizações que vivem em vários universos e fora do tempo. Parece loucura?
mas é exatamente assim que a lendária escala os define. Seres abstratos que conseguiram alcançar esse efeito sabem exatamente o que é a teoria das cordas, como destruir a entropia ou alterar a estrutura da realidade. Provavelmente muitos de vocês pensaram agora, talvez os representantes da civilização de sexto nível sejam aqueles deuses em que acreditamos. Não vamos tentar convencê-los do contrário. Teoricamente, isso é possível, pois, considerando a onipotência, esses conglomerados poderiam criar comunidades de outros tipos por conta própria. Será que isso é mais difícil do que regular o caos universal? Vamos deixar os espectadores em confusão intelectual, pois é preciso tempo para compreender a grandeza dos nossos possíveis vizinhos. Na Terra, várias vezes nasceram pessoas tão intelectualmente desenvolvidas e com um pensamento tão progressista que parecia que tinham vindo do futuro. Esse gênio foi Nikola Tesla. Também sempre existiram pessoas que, por motivos egoístas, eram capazes de esquecer qualquer ideia, mesmo que ela permitisse à humanidade dar um salto tecnológico instantâneo. Nikola Tesla deu ao mundo inúmeras descobertas. Previu o surgimento de robôs, demonstrou um experimento de transmissão sem fio de eletricidade e inventou o chamado raio da morte. Particularmente misteriosas foram as tentativas de utilizar o éter, um meio onipresente que preenche tudo o que existe. Tesla contestava ferozmente a crença categórica, possivelmente financiada por Kassenstein, na existência do éter. Tesla se surpreendia que alguém admitisse as ondas de rádio, mas negasse o meio que as transporta. Para provar que estava certo, o grande cientista sugeriu olhar para o experimento de Michelson-Morley, que supostamente provou que o éter era uma ficção, de outro ponto de vista. A experiência mencionada consistia em detectar o movimento do éter em relação à Terra. Ele não foi detectado e, com base nisso, muitos cientistas abandonaram o conceito. Tesla, em seus manuscritos, provou que essa foi uma decisão precipitada e impensada. Até Aristóteles acreditava em uma fonte inesgotável de energia livre. Só precisamos aprender a usá-lo corretamente. Tesla sabia como fazer isso. Com sua morte, também se perderam os conhecimentos sobre a fonte da prosperidade universal. Aliás, o éter foi mencionado em seus trabalhos por René Descartes, Christian Huygens e Isaac Newton. Vamos mostrar exemplos de teses dos manuscritos de Nikola Tesla. Por que é tão difícil detectar o éter? O cientista dizia que o éter é milhares de vezes mais denso que o ar. O índice de densidade de uma substância afeta diretamente a velocidade das ondas nela. O éter é eletricamente neutro, por isso sua interação com o mundo material é extremamente insignificante. Além disso, considerando uma densidade tão alta, o nosso mundo é praticamente imaterial para o éter. Como uma pessoa comum pode sentir a presença do éter? É simples. Durante um movimento acelerado ou uma frenagem de emergência. Ou seja, a gravidade é justamente a manifestação do éter no mundo ao nosso redor. Do éter vieste, ao éter retornarás. Tesla acreditava que o universo surgiu do éter e que as estrelas e planetas são regiões de baixa pressão nessa substância. Ou seja, tudo no mundo é feito de éter. A substância está constantemente tentando se comprimir e o mundo material impede ativamente isso. Mas quando a matéria do nosso universo perder a carga elétrica, o mundo será achatado pelo éter, que retornará ao seu estado original. Por que o experimento de Michelson-Morley falhou? Para mostrar que a interpretação dos resultados estava errada, Tesla dá um exemplo claro. Imagine seu barco sendo puxado por um redemoinho. Analise o movimento do barco em relação ao redemoinho. Você não perceberá isso, pois a velocidade da água e da embarcação é igual. Se extrapolarmos esse exemplo, substituindo o barco pelo nosso planeta e o redemoinho por um furacão etéreo girando ao redor dos corpos celestes, tudo fará sentido. Éter e a revelação de antigos mistérios. Graças a uma pesquisa aprofundada sobre as possibilidades do éter, seria possível entender como os antigos, sem tecnologia, moviam megaestruturas. Como os Dogons antigos souberam da estrela Sirius.
Com que ferramentas os egípcios construíram e decoraram as famosas pirâmides? E muito mais da categoria do inexplicável. E agora a principal pergunta: por que é proibido mencionar o éter? Esses cientistas ainda são duramente ridicularizados pelos colegas. A perseguição começou no início do século XX. As pesquisas foram abruptamente interrompidas. Foram criados inúmeros obstáculos artificiais, incluindo cortes de pessoal, fechamento de laboratórios e negação de concessão de patentes. Foi iniciada uma campanha de propaganda para desacreditar o éter, como fonte de energia eterna e principalmente gratuita. Poderia parecer ilógico. Afinal, é a chance de criar um motor perpétuo, sonho da humanidade. O próprio Tesla foi o responsável indireto pelo surgimento dessa situação paradoxal. Seus experimentos avançados mostravam milagres, guiavam os navios com o auxílio do éter. Apareceu um automóvel movido por energia infinita. O erro do cientista foi contar sobre a descoberta para os magnatas da indústria. Por um tempo, os projetos avançados de Tesla até foram financiados, mas depois tudo parou de repente. Em 1898, Nikola Tesla prendeu um aparelho desconhecido na viga do sótão de um prédio e ligou o dispositivo calmamente. Era um gerador de oscilações que fez tremer o próprio prédio e seus arredores. As pessoas corriam para fora em pânico. As casas vibravam. O cientista comentou de passagem que esse aparelho é capaz de destruir a ponte do Brooklyn. Se calcularmos com precisão as vibrações e fizermos um aparelho do tamanho certo, talvez possamos rachar a Terra. Depois, ao notar o perigo da invenção, Tesla destruiu o aparelho com um martelo. Carro movido a éter. Certa vez, o cientista mandou instalar em uma limusine, no lugar do motor a gasolina, um motor elétrico e prendeu nele uma caixinha pequena. O carro foi testado por uma semana. Ela não precisava ser recarregada e atingia uma velocidade de até 150 km por hora. Quando os espectadores surpresos perguntaram ao cientista com que tipo de combustível o carro funcionava, Tesla respondeu: com éter, e não quis explicar mais nada. Os ricos, que faziam de tudo para manter o poder, aumentar suas fortunas e criar uma sociedade de consumo, perceberam que o surgimento de uma fonte de energia gratuita acabaria de uma vez por todas com seus planos. Devido a uma conspiração de industriais, a mídia agiu num processo conhecido como Janela de Overton. A tecnologia visava substituir conceitos. Os antigos conhecimentos tinham que ser ridicularizados e proibidos até de serem citados. As pessoas, habituadas ao material, rejeitavam o conhecimento sobre o vazio não preenchido por nada. No auge científico, começaram a surgir figuras como Einstein, que conseguiu desviar a física para um rumo completamente diferente. O resultado é previsível. Em 1920, na conferência em Bad Nauheim, na Alemanha, o éter foi definitivamente abolido. A sociedade de hoje quase nada sabe sobre o éter. Como um eco do passado, restou apenas a expressão ir ao ar. A fonte inesgotável de energia foi esquecida, e o mundo está repleto de extrema pobreza e riqueza inacreditável, competição por recursos e mercados consumidores. Tudo isso é artificialmente explicado pela mídia com o conceito de crise, embora seja uma luta básica por liderança e uma concorrência desleal. Esperamos que chegue o dia em que o mundo se lembre do éter. O mais importante é que não seja tarde demais. Enquanto o ser humano viaja do ponto chamado nascimento até a estação chamada morte, ele não é capaz de parar de pensar. Isso significa que novas teorias vão surgir e desaparecer. E talvez, na imaginação febril de alguém, surja aquela teoria única e verdadeira, que explique a estrutura do mundo de forma clara e simples, como tudo que é genial. O canal Hubble espera pelas suas opiniões, curtidas e inscrições, assim como sugestões sobre os temas dos próximos vídeos.